Eu sei que você deve estar preocupado com essa tarifa de 50% do Trump, como que vai ficar o mercado, como vão ficar os seus investimentos e o que fazer daqui para frente. Mas uma coisa eu falo para você, não tome decisões precipitadas e não tente prever os movimentos do mercado. Quando uma notícia como essa explode nos jornais, é natural que o investidor sinta aquele friozinho na barriga. Fala, pô, e aí? Você abre o home broker e vê todas as suas ações caindo, tudo vermelho? Pô, você fala, caramba, será que eu vendo tudo antes que piore ou aproveito para comprar mais? Hoje a gente vai bater um papo sobre isso e vamos conversar também sobre qual deve ser o comportamento do investidor nesses momentos. E uma coisa eu falo para você sem medo de errar. O ansioso, o inquieto, ele só se lasca na bolsa. O seu comportamento em momentos de crise tem que ser frio e analítico. Isso é a coisa mais importante. Outra coisa muito importante é você se inscrever aqui no canal e deixar um like. Isso aqui também é importante demais. Mas brincadeiras à parte, eu estou recebendo o mesmo questionamento de muita gente, por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Tem muita gente que está ansiosa, que está com medo que a coisa toda desabe, medo de perder dinheiro, medo de parar de receber dividendos e tudo mais. E o que eu digo inicialmente é calma. Você precisa entender que tomar decisões precipitadas pode ser muito mais perigoso que o evento em si. Então, na dúvida, sabe o que você vai fazer aí? Nada. Esse lance de tentar prever o movimento do mercado para se posicionar antecipadamente, isso é uma armadilha perigosíssima que muitos investidores caem. O mercado é um organismo vivo, cheio de variáveis imprevisíveis. É a política, a economia, o comportamento humano, fatores globais, enfim, não tem como prever. Talvez você tenha ali um cheiro do que pode acontecer. Eu também tenho, mas não dá para cravar nada. Porque são inúmeras variáveis que podem levar o mercado para um outro lado. E aí, quando você tenta prever o futuro e antecipar um movimento, você corre o risco de vender no pior momento, quando as ações já bateram no fundo e a partir dali vão começar a se recuperar. Ou comprar, acreditando que é uma grande oportunidade e aí você vê o preço cair mais ainda. O fundo do poço não era ali. Então isso aqui é muito perigoso. Olha, nenhuma crise é para sempre. Eu digo isso porque eu estudo muito crises e o movimento de recuperação pós-crise. Então, como diz Luiz Barsi, a crise é uma gestação. E é mesmo. Ela tem começo, tem meio e tem fim. Então não faz sentido nenhum você vender no meio de um processo desse. Eu vou trazer aqui alguns exemplos disso para te ilustrar. Então se liga só, em 2016, quando Trump venceu a eleição nos Estados Unidos, muitos analistas previram um colapso imediato nas bolsas globais. E por que isso? Porque durante a campanha, o Trump adotou aquele tom agressivo característico dele, com falas polêmicas falando em romper acordos comerciais, taxar produtos importados, especialmente da China e do México, e falou em fechar a economia americana. E aí, quando ele ganhou as eleições de fato, o mercado chegou a cair nas primeiras horas ali mesmo. Muita gente se desesperou e vendeu. Só que em poucos dias, o S&P 500, o Nasdaq e outros índices dispararam com as expectativas de corte de impostos e estímulos que Trump prometeu quando tomou posse. Então quem vendeu no susto, tentando prever o imprevisível, perdeu uma das maiores altas da década. Outro exemplo agora aqui do Brasil foi a crise dos caminhoneiros em 2018. Durante a crise lá dos caminhoneiros, o Ibovespa chegou a cair 10% em uma semana. E estava todo mundo lá com medo do desabastecimento e que isso aí virasse uma recessão. E nessa, muitos investidores correram para vender suas ações, principalmente dos setores mais afetados diretamente ali, que é o varejo e transporte. Só que o que aconteceu depois? Em 2 meses, o Ibovespa já recuperou o patamar anterior e seguiu subindo. Teve ali a eleição do Bolsonaro, aquele otimismo com as reformas, e a bolsa andou. Ou seja, novamente, quem vendeu na baixa saiu no prejuízo e não participou da recuperação. Outro exemplo bem impactante aqui que a gente teve foi a alta da Selic para 14,25 em 2015, com a Dilma na presidência. Em 2015, com a Selic nas alturas e a crise fiscal instalada aqui no Brasil, muitos acreditaram que a bolsa iria afundar por anos. E as ações caíram de fato muito naquele momento, mas muito mesmo. Porque isso acontece, é crise. Mas a partir de 2016 já começou um ciclo de alta, com o Ibovespa subindo mais de 100% até 2019. Então quem saiu achando que a bolsa estava morta, perdeu a melhor janela para comprar barato. Muitos investidores que souberam aproveitar o momento multiplicaram o patrimônio nos anos seguintes. E por quê? Por que esses investidores conseguiram aproveitar essas janelas? Porque eles sabem que a recuperação sempre vem. A crise é uma janela, a crise é uma gestação.
Ela tem começo, meio e fim, depois as coisas começam a retomar. Então o que o investidor deve fazer, ao invés de tentar prever qualquer coisa, é manter o foco no longo prazo. Não se disperse. Abre lá o gráfico dos ativos que você tem na carteira e coloca no maior período possível, na maior janela que você conseguir. E observa lá o comportamento que esses seus ativos tiveram durante as crises e como foi a recuperação desses ativos pós-crise. Isso é dado histórico, isso aqui é real, isso que é relevante. É o comportamento real diante de uma crise real. Você vai ver lá que os ativos caem durante a crise porque todo mundo é impactado nesse curto prazo. Mas depois eles se recuperam e seguem crescendo. O que você tem que entender aí é que toda crise causa turbulência no curto prazo. Toda, isso é normal. É a tarifa de 50%, é a guerra Ucrânia e Rússia, a Dilma, a greve dos caminhoneiros. Todas mexem com a bolsa no curto prazo. Mas dificilmente isso muda o valor do bom negócio, da boa empresa no longo prazo. Quando você escuta falar de volatilidade, é exatamente isso. Os acontecimentos do dia a dia, de curto prazo, fazem o preço oscilar para cima ou para baixo mesmo. Mas o que importa é o valor da empresa, o valor que a empresa tem, e eu não me refiro à cotação. O valor da empresa e os dividendos no tempo, porque esse é o seu retorno. Para quem investe para viver de renda como eu, e talvez como você que esteja me assistindo, se a empresa seguir lucrando e pagando o dividendo que você espera, você não vende nunca. Então a cotação de hoje, por causa da crise A, B ou C, importa zero. E isso não sou eu que estou dizendo, quem diz é o gráfico, são os dados históricos. Pega lá aquela boa ação que você tem e faz esse exercício que eu te falei. Abre no maior período, busca as crises e vê como aquela ação se comportou na crise. Faz esse exercício. O que você não pode fazer, e aí vinculando isso aqui a thumbnail desse vídeo, é você entrar naquele ciclo emocional que só te faz fazer besteira. Que é o quê? A pessoa entra em pânico e vende na baixa, porque ela acha que vai cair muito mais. Só que não cai. Começa a subir, começa a se recuperar e ela se arrepende. E aí ela compra de novo na alta. Resultado disso? Prejuízo. Então o que eu te diria é o seguinte, não é a tarifa de 50% que vai arruinar o investidor. É a decisão precipitada de tentar adivinhar o movimento do mercado. Se o seu plano a longo prazo é construir patrimônio para ter renda passiva, foco nele. Se a sua ação continua lucrando, continua pagando o dividendo que você planejou receber, o que muda para você se a cotação cair? Muda que você vai comprar o mesmo dividendo pagando menos. E aí vem um outro ponto importante. Mesmo que a sua empresa seja impactada, pô, caramba, essa crise deu na testa da minha empresa, afetou a lucratividade, é menos dividendo. Beleza, mas ainda assim não é venda. A gente vai analisar a situação, ver o grau disso daqui e como que a empresa pode se recuperar para o futuro. Mas se você entender que a empresa é boa, que os fundamentos estão preservados, que o resultado é ruim em função de uma crise específica e temporária e que não vai durar a vida inteira, aí a crise vira oportunidade. Abriu-se uma janela para que você compre barato dentro dessa janela. Porque depois a empresa se recupera e o valor sobe. Porque tudo bem, você vai comprar com desconto porque a empresa está com um problema temporário. Ela está lucrando menos e está pagando menos dividendo. Mas está lucrando menos e pagando menos dividendo no meio da crise. Amanhã, quando a crise passar e a lucratividade voltar a crescer, o dividendo também volta e aí você vai ter um yield on cost muito maior que o dividendo atual da empresa. Então, cara, se você está bem diversificado, com uma carteira bem balanceadinha ali, com ações americanas, ações brasileiras, você tem lá fundos imobiliários, tem uma reserva de oportunidade, reserva de emergência também, ou seja lá qual for a sua distribuição, segue a sua estratégia de longo prazo que vai dar bom. Agora, se você entender que a sua carteira precisa de um ajuste, de um rebalanceamento, tranquilo, você faz. Mas faça sempre movimentos visando o seu objetivo lá na frente. Nada do que está acontecendo hoje. E não é tapar os olhos e falar, bom, como eu sou de longo prazo, vou comprar qualquer coisa e vou segurar a vida toda, porque no longo prazo tudo é bom. Não é assim. A sua atribuição como investidor é acompanhar de perto o resultado das suas empresas. E de forma ativa. Até para você saber se ela vem bem, se segue saudável, para você sempre tomar a melhor decisão ali baseado em dados. E a melhor decisão é sempre baseada em dados de longo prazo, não em notícias especulativas de hoje. Grava isso na sua cabeça. Eu não estou vendendo o Banco do Brasil por causa dessa crise atual. Eu estou a comprando. Ah, mas essa crise do Banco do Brasil com relação ao agro, às carteiras, é insignificante? Não, não é. Inclusive eu acho que é uma crise importante. Mas Banco do Brasil nunca mais vai se recuperar e vai seguir caindo para sempre? Eu não acho. Então eu estou comprando. Quando ele se recuperar e voltar lá para o patamar de R$ 25, R$ 26,
eu vou ter comprado por 20 e vou receber o mesmo dividendo de quem comprou a 26. Mas isso aqui não é recomendação de compra, hein? Isso aqui é só eu contando para você o que eu tô fazendo. Fechou? Se você quiser fazer o mesmo, você vai ter que partir das suas análises aí. Não confia em ninguém. Bom, então é isso. Se eu puder te deixar um recado final, eu diria para você o seguinte: não sofra por antecipação e jamais tome medidas precipitadas. Monte uma boa estratégia focada no seu objetivo lá na frente e siga. Se você acha que a sua estratégia não é tão boa, sua carteira não está tão legal, precisa de um ajuste, um rebalanceamento, ajuste, não tem problema. Mas mexa sempre focando lá na frente. Se você curtiu a ideia do vídeo de hoje, bate no sino aí para se inscrever aqui no canal, deixa aquele likezinho também que isso me ajuda se você achar que nós merecemos. Abraço e até!